Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no Conversa de Torcedor, no nosso pós-jogo da 24ª rodada do Campeonato Nacional, né, que nós tivemos aí o jogo que aconteceu no estádio de São Januário, tivemos aí esse jogo em São Januário, a vitória do Vasco contra a equipe do Atlético 2-1. Os gols aí do time do Vasco foram marcados pelo Ferretti, e também o gol da equipe do time do Vasco aí também foi marcado pelo Rodrigues, né? O Gabriel para o Atlético do Paraná fez o gol. Então, temos aí a equipe do time do Atlético do Paraná, como ele é dizendo, Vasco e Atlético, né? Que foi o primeiro capítulo nessa história, porque vai ter esse jogo nesta quinta da Copa do Brasil, né? Nesta quinta, às 8 horas da noite, na Copa do Brasil, que tivemos aí a confusão tremenda no final do jogo aí, com o segurança do Vasco da Gama tentando encarar os jogadores do Atlético e tudo mais, e papapá, os jogadores e comissões técnicas, né? Se envolveram na briga. Mas, meus amigos, é o primeiro capítulo nessa história que vai acontecer esse jogo nesta quinta-feira. Então, homenageando que aconteceu na segunda-feira e que vai ter o segundo capítulo nesta quinta, no mesmo São Januário, no primeiro jogo aí, no primeiro jogo nas quartas de finais da Copa do Brasil. Mas antes disso, se inscreva, compartilhe os seus vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho, né? Fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Repito, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando o seu like, seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecer nosso trabalho e acompanhando também pelas redes sociais, tá bom, pessoal do Conversa de Torcedor? E não esquecendo que temos aí o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, às 18 horas, e também acompanhando também aos sábados, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, acompanhando pelo site rádio nsc.com, repito, rádio nsc.com, pela Rádiosnet, e acompanhando também pela 98.7 FM e também pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo. Todas as informações sobre o seu clube do coração, sobre o seu time do coração em primeiro lugar para vocês. Tá bom, pessoal? Com certeza. Vamos falar aqui, pessoal, sobre a situação do Vasco, que tivemos aí também confusão no final da partida, que tivemos aí a confusão, né? E que temos aí também, né? Dois tempos distintos aí do jogo que aconteceu no estádio São Januário. Confusão, né? Três gols, virada, confusão, repleto de ingredientes que tivemos aí na última segunda-feira no estádio de São Januário, que aconteceu por lá. E então, 2-1 para a equipe do time do Vasco, que foi para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, né? Oitavo colocado do campeonato, com os 31 pontos ganhos do Campeonato Brasileiro, né? O time do Vasco da Gama indo para a oitava colocação e o Atlético ficando com os 29 pontos ganhos, caindo para a décima colocação no Campeonato Brasileiro. Então temos aí o time do Atlético indo para, homenageando, descendo, melhor dizendo aí, caiu, né, melhor dizendo, da tabela de classificação para décima colocação com 29 pontos ganhos, e o time do Vasco 31 subindo para a oitava colocação. Então temos aí, esse jogo aconteceu, muitas situações que aconteceram no estádio de São Januário, que nós vamos estar vendo aí, né, nesses três jogos que vão acontecer. O primeiro já foi no Campeonato Brasileiro, o segundo é do segundo na Copa do Brasil, nesta quinta, às 8 horas da noite, às 8 horas da noite, para o horário de Brasília. Então, vamos falar aqui, pessoal, né, antes de mais nada, porque temos aí no primeiro tempo que o Atlético foi melhor no jogo, né? Abriu o marcador, que poderia ter ido para o intervalo com vantagem mais larga, né? Gabriel fez o primeiro gol em um chute fora da área, para fazer 1-0. Depois de uma bela jogada trabalhada pela equipe no ataque, né? Inclusive, né? O time do técnico do Martin Varini, o uruguaio, né? Que está aí na equipe do Atlético do Paraná. E o Canopy poderia ter feito o segundo gol na partida, mas desperdiçou, né? Parou na defesa do goleiro Léo Jardim, e a chance mais clara do Vasco na primeira etapa foi na cabeçada na trave de
do atacante Pablo Ferretti. E no segundo tempo, e o segundo tempo de partida, né, que a equipe do técnico Rafael Paiva mudou de postura, né, teve uma mudança de postura, né, na partida e buscou a virada, né, o Emerson Rodrigues, que teve uma atuação ruim na primeira etapa, foi alvo de protesto da torcida do Vasco, chegou a ser alvo, né, chegou a ser alvo, melhor dizendo, e foi acionado no contra-ataque, mostrando personalidade, né, mostrando a sua personalidade ao partir para dentro em cima do Thiago Heleno, né, a partir para cima do Thiago Heleno, inclusive, e chutar de chapa, né, batendo de chapa no pé para tentar conseguir fazer o gol no cantinho. E os donos da casa cresceram no jogo, chegaram a fazer o segundo gol, chegaram a fazer o segundo gol com o gol do Hugo Moura. Com o gol do Hugo Moura, o time do Vasco chegou a fazer o segundo gol, mas a arbitragem marcou impedimento por falta do jogador Ferretti, né? Antes do jogador Hugo Moura fazer o gol, inclusive. Então temos aí, né? E o lance e o segundo gol do Vasco era uma questão de tempo, por sinal. Era uma questão de tempo para que o Vasco virasse o jogo, tentar conseguir mais chegar no ataque, e isso acabou acontecendo no lance do Leandrinho, né? O Leandrinho que, que cruzou, o Leandrinho cruzou na esquerda e de cabeça o Ferretti selando essa vitória do Vasco, né? Que tratou, né, de selar essa vitória encabeçada para o fundo da rede, né? Encabeçada, né, no canto do goleiro Léo Link para fazer os 2-1, e aí depois uma confusão que aconteceu no estádio de São Januário, diga-se passagem, uma confusão tremenda, né, entre as duas comissões técnicas e também dos jogadores do Vasco e também do Atlético. Então temos aí o segurança, né, que teve o segurança Betinho, né, que é o segurança do Vasco, estava no meio do tumulto, em seguida quando tudo estava controlado, né? A situação que aconteceu, né? Quando todo mundo se dirigia aos vestiários, né? Ele voltou a se envolver na briga, né? Que teve uma expulsão aí, se não vai a memória, foi o Fernando, né? O Fernando, o lateral esquerdo, reserva. Então foi expulso, né? Foi expulso de campo, né? O Fernando, né? O Fernando, lateral esquerdo da equipe do time do Atlético do Paraná, reserva, foi expulso por conta dessa briga. O Bertinho, segurança do Vasco, também se envolveu na briga, também, né, que os dois times estavam se dirigindo para os vestiários. Então, olha, gente, o que vai acontecer nesse jogo de quinta-feira, não sei não, mas o que vai acontecer lá na Arena da Baixada, que vai ser aí, meu amigo, o bicho vai pegar, olha, o bicho vai pegar, e que nós vamos estar acompanhando nesse jogo aí, de jogo de quinta-feira agora, a partir das 8 horas da noite, e na próxima semana temos aí esse jogo na Copa do Brasil. Então, meus amigos, temos aí os jogos do Campeonato Brasileiro nesse domingo, Vasco e Vitória. O Vasco vai enfrentar contra o Vitória fora de casa, às 6h30 da tarde, domingo, Vasco e Vitória. O Vasco enfrenta o Vitória no estádio do Barradão, lá na Bahia, 6h30 da tarde. E também o Atlético do Paraná também joga em casa, homenageando o Vasco, visita o Vitória, né, no estádio do Barradão, em Salvador. Também o Atlético joga contra o Palmeiras, joga em casa, na sua arena, às 6h30 da tarde também, né? Às 6h30 da tarde também, na Liga Arena, lá na cidade de Curitiba, né? Lá no Paraná, e vai acontecer nos jogos neste final de semana no Campeonato Nacional, que nós vamos estar acompanhando aqui, certo, meus amigos? Muito obrigado pela sua companhia de sempre, em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, aqui do nosso pós-jogo. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho, e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. Repito, terças e quintas, a partir das 18 horas com vocês, terças e quintas, 18 horas, aqui do Conversas Torcedor Notícias no YouTube do Conversas Torcedor, e também aos sábados, 11 da manhã, na rádio NSC. Tá bom, pessoal? 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, pela Radiosnet, também acompanhando também
pelo YouTube do nosso trabalho do Conversa do Conversa de Torcedor. Conversa de Torcedor para vocês que estão acompanhando a programação. Tá bom, pessoal? Estaremos juntos nesse sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Muito obrigado pela sua companhia de sempre em mais uma edição do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Vitória do Vasco, primeiro capítulo encerrado. Agora vamos ver o que vai acontecer nesse segundo capítulo do jogo entre Vasco e Atlético do Paraná, dessa vez pela Copa do Brasil, que nós vamos estar acompanhando nesta quinta-feira. Nesta quinta temos aí o Copa do Brasil, temos aí a Copa do Brasil, temos aí Vasco e Atlético do Paraná para vocês. Muito obrigado pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Até o próximo vídeo do nosso pós-jogo para você no Conversa de Torcedor. A todos, muito obrigado pela companhia de sempre e até o próximo vídeo com vocês. Falou, galera, fique com Deus.